lugar que eu chame ela? Não, ela tem que chamar você. Fala do que você vai falar. Gente, espera só mais um segundinho, tá? Ela já entra já, tá? Já vai entrar e aí a gente começa. Eliane, já aceitei, vamos lá. Ai, deu certo! Acho que agora foi. Ai, que legal, deu certo. Nossa, tá apanhando aqui, mas tá tudo certo. Apoiamos juntas. O pessoal perdoa aí, porque é marinheira de primeira viagem, as duas. Então, é só mesmo na contribuição, gente. A gente só quer contribuir, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando. Tem gente que ainda vai receber aí o convite para chegar. Bom, enfim, a gente vai tentar gravar aqui depois, para quem não viu, depois poder, né, ser beneficiado aí de alguma forma com o nosso bate-papo sobre educação, tá? Gente, na verdade, eu sou muito provocativa. E aí, há uma inquietação em mim muito grande, por isso eu provoquei a Eliana. Eu falei, vamos lá, topa. Se você topar, a gente vai e bate um papo bem bacana, que eu acho que vai ser interessante, tá? Falar de um assunto tão pontual, tão atual, né, que é a pandemia. E quais os efeitos aí que essa pandemia tem causado nos nossos professores, nos nossos alunos e no geral nas famílias, né? Não tem como a gente, não tem como a gente, na verdade, ignorar algumas questões, tá? Então eu quero iniciar, bom, deixa eu me apresentar para quem me conhece, acho que a maioria já me conhece, eu me chamo Claudenice Alves dos Santos, atualmente estou na direção de uma escola, sou practitioner de barra de axis e estou aí em formação na constelação familiar, na pedagogia sistêmica, que tem movimentado a minha vida, na verdade. Tá? E aí a gente vai conversar bastante hoje. Eu vou pedir que a Eliane se apresente. Depois eu quero iniciar com um texto curtinho, só para a gente iniciar aí o que a gente vai conversar, tá bom, Eliane? Vamos lá, então, né? Meu nome é Eliane Soares, eu sou coordenadora pedagógica, trabalho com a Clau. A gente tem um trabalho aí, uma história bacana. Um dia, uma oportunidade, a gente fala. Sou especialista em inclusão e agora estou iniciando essa questão da pedagogia sistêmica, que é uma modificação, né, Cláudia, de dentro para fora, e não dá para ficar com essa mensagem só aqui dentro. A gente sente a necessidade de expandir isso. Sim. Tá, então vamos começar. Seja bem-vinda, Eliana, a primeira live. Eu quero muito ler um texto aqui, gente, para dar aí como disparador para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, tá? Toda a minha atenção está com você. Vejo você e eu me permito descobrir suas necessidades, ver seus medos, aprofundar seus erros e aceitá-los. Eu aceito você pelo que você é e você faz parte de mim. Na verdade, esse texto aqui é um cumprimento Zulu, do povo Zulu. Eles se cumprimentam assim, dessa forma, dizendo que vê o outro e que vê, inclusive, aceitando tudo que vem com o outro, o que tem muito a ver aí com a nossa, o que a gente vai permear hoje na nossa conversa, tá? Então fica aí esse texto lindo, esse cumprimento lindo dos africanos, né, de que é importante esse olhar para o outro, esse olhar para os medos que o outro tem apresentado e tantas outras dificuldades que podem se apresentar ainda, né? Eu gostaria muito de iniciar nosso bate-papo falando que há algum tempo tem me preocupado algumas questões relacionadas à educação nessa pandemia. A pandemia é um fato, tá aí, não dá para a gente fugir disso mais, né? E aí que tá. E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer em relação a como auxiliar
tanto os alunos quanto as famílias e principalmente os professores. Por que eu estou frisando tanto os professores? Porque nós temos que cuidar de quem vai cuidar dessas crianças. Há uma preocupação já por parte da organização, do Conselho Nacional de Educação, há uma preocupação muito grande em relação ao Conselho Nacional de Educação, relacionado a essas questões, gente, principalmente essas questões do integral, do emocional. Isso me alegrou um pouco, quer dizer, alegrou bastante, porque aí o Conselho Nacional de Educação já tem conversado sobre como vai se dar essa questão relacionada ao professor, como estará esse professor quando voltar para atender esses alunos, e ao mesmo tempo, como estarão essas famílias e essas crianças que a gente vai receber, né? De que maneira vamos estar nos preparando para receber essas crianças. E aí, a BNCC, que é a Base Nacional Comum, ela já trazia essa preocupação, principalmente lá nas competências, nas 10 competências. E aí, Eliana, eu vou dar uma lida nas 3 principais para a gente iniciar o nosso bate-papo agora, tá? Bora Só um lá. minutinho. Gente, ele está me dizendo aqui que não. Eu estou ao vivo, não estou? Tá ao vivo. Estou ao Não tá vivo. aparecendo. Eu vou entrar de novo. Não, Não, peraí. já tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo, tá ao vivo. É que ele tá falando, Cláudio, não tá ao vivo. Tá ao vivo porque as meninas estão entrando, olha lá. O rapaz deu ok, tá todo mundo dando ok, tá ao vivo. Beleza, então. Então, vamos lá. Gente, de acordo com a Base Nacional Comum, eu vou ler o que diz a base, tá? A base diz assim que essa base, ela é o conjunto de competências explícitas e ela já tinha essa preocupação com o compromisso da educação brasileira com a formação humana integral, com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Veja que quando iniciou aí todo esse movimento da BNCC, já havia uma preocupação e nós nem sonhávamos com a pandemia, nem imaginávamos que iríamos chegar nesse ponto. Então, muito bacana por parte da BNCC. E aí é que tá, que é o que eu quero frisar, que são os 3 principais que nos chamam a atenção agora, que é a competência número 8, a número 9 e a número 10. A número 8 diz assim: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as outras, e a dos outros, com autocrítica, o que vai ser necessário, né, gente? E capacidade para lidar com elas, muito atual. A 9, por exemplo, diz assim, que seria uma das competências que nós temos que trazer essas habilidades para essas crianças, mas agora é muito atual, porque nós precisamos trazer, de fato, primeiro para a gente, para todos aqueles que estão aí no comando da educação, diretores, professores, essas habilidades que estão lá nas 10 competências, principalmente essas que eu estou citando agora, precisa estar muito evidente na gente. Tá? A 9 diz assim: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade dos indivíduos e de grupos sociais. Nós vamos ter vários grupos sociais distintos aí quando passar tudo isso. Seus saberes, identidades, culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Veja que o que eu estou lendo são as 3 competências que estão lá nas 10 competências. Então, é muito gratificante saber que já havia essa preocupação na educação. E, por fim, o 10, que é a competência 10, diz assim que é necessária essa habilidade de agir coletivamente e pessoalmente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, que nós vamos precisar muito retornar, resiliência, uma palavra extremamente presente hoje, atualmente. Nós temos que exercitar, estamos, né, com a pandemia, exercitando aí essa resiliência mais do que nunca.
diante de tantos desafios que a gente tem enfrentado. Democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha aí na verdade, quanta coisa atual que está dentro das 10 competências. Então, eu fico muito feliz, eu quero iniciar aí nosso bate-papo, conversando com você, Eliane, sobre como tem sido essa percepção junto aos professores, porque há uma preocupação já por parte do Conselho Nacional de Educação quanto à saúde desse professor. E eu não falo da saúde física, não, gente. É uma preocupação em relação à saúde mental. A questão da ansiedade aumentou, né? Muitos professores que já tinham aí um processo de depressão. Como estão esses professores? Porque aumenta-se a ansiedade. Até quem não tinha passou a ter. Então, queria que você falasse um pouquinho como tem sido esse movimento e essa devolutiva dos professores para você. Vamos lá, né, gente? A Cláudia falou das 3 competências aí da BNCC, e se a gente pegar e dar uma enxugada nela, ele vai falar do não julgamento, né? Quando você trata de empatia, você se coloca no lugar do outro, mas você tem que se colocar no lugar do outro de uma maneira que você não o julgue, né? E é esse movimento que a gente está tentando fazer. A conversa entre os professores, né? E o que eles nos passam? Grande ansiedade, noites mal dormidas, estão olhando... os trabalhos estão sendo autorais, então revisão, mas estão ansiosos, angustiados, com medo de não estar sendo esse o foco, com medo de não dar conta, e aí a gente chega junto e fala, calma, né? Esse é o movimento, a gente já está trabalhando isso desde o início do ano, quando a gente falou do currículo paulista, a gente estava falando isso desde o início do ano da BNCC, quando a gente nem imaginava que isso ia acontecer. A gente já estava falando do não julgamento e da empatia, principalmente, e de um olhar com amor para esses alunos. Então, quando eu falo para eles, olha, vamos retomar o que a gente já conversou antes, vamos retomar e respirar fundo essa calmaria e vamos seguir, porque esse é o caminho da calma, o caminho de olhar para o outro sem julgar, o caminho de vocês realizarem, prepararem essa atividade de modo a pensar como que lá está dentro da casa desse aluno. Então, de uma maneira branda, porque assim, o professor ele está angustiado. O professor, ele também tem a vida dele dentro da casa dele, né? O professor tá lá com a família, o filho. Eu vi mesmo uma professora colocando, né, o filho do ladinho falando, ela fazendo atividade, aquelas atividades todas em cima de uma mesa, aí num grupo de professores uma elogiando, nossa, quanta organização queria ser assim. Então, a diversidade mesmo entre os professores, né? O quanto é diferente para um, quanto é diferente para outro. Quantas ferramentas que para um dá certo, para o outro já não dá. Então, não dá para ir chegar lá no meu professor e eu exigir que ele faça um formato que eu dou conta. Não, eu posso jogar propostas que estão dentro da BNCC, dentro do currículo paulista, mas que ele dê conta de fazer utilizando as melhores ferramentas que ele tem. Para não gerar uma ansiedade maior do que ele já tem. Exatamente, para ele fazer aquilo que ele dá conta, né? Transmitir aquilo que ele dá conta e que ele já conhece o seu aluno. Ah, Eliane, mas são só 2 meses que eu fiquei com eles e eu não conheço tanto. Que bom que foram 2 meses. Que bom que teve esses 2 meses. Tem professor que está entrando em sala de aula, nós temos na escola, né, Cláudia? Professor que está entrando em sala de aula que não conhece seus alunos e está tendo que ter esse olhar no geral, sem conhecê-los e trazendo os pais para perto, utilizando as ferramentas que tem. Estão utilizando o WhatsApp, estão utilizando a sala de aula Classroom, né? Estão utilizando de ligações, estão utilizando das melhores ferramentas que ele tem. Professor que está gravando vídeo que eu nunca imaginei que fosse gravar vídeos. Ah, não vou colocar, quero colocar minha cara, mas já está lá com o seu rostinho, mas tudo no tempo deles. Tudo no tempo do professor. Se reinventaram, né? Exatamente, se reinventaram, né? E é aquilo que eu falo, a orientação tem sido, Cláudia, né? Vamos perceber como que estão essas casas, né? E a gente tem participado de um curso e que ele fala de liderança na pandemia e que ele diz assim, uma professora, eu acho, ela falou assim, eu nunca soube o que era fome. Eu não sei o que é viver sem internet. Eu também não sei o que é viver sem internet, você sabe, Cláudia? Eu não sei. Mas nossos alunos, eles vivem sem internet.
né? Nós temos muitos alunos que vivem sem internet. Ah, mas deve ser a minoria. Mas nós temos que contemplar a minoria. Nós temos que fazer com que o saber chegue a todos, né? Então, aí que está, né? A respirar a consciência, respirar o amor, a empatia e respeitar a família de cada um. Quando você falou, né, do cumprimento lá do povo, quando fala, eu vejo você, né? Isso é muito forte, porque quando eu falo eu vejo você, eu vejo a realidade que você vive, eu vejo a família que você tem, uma família que pode estar unida, bacana, brincando, mas também aquela família que está tendo vários problemas dentro de casa, problema de relacionamentos, problema da fome, problema de tudo, e eu tenho que olhar para ele e dizer, eu vejo você, eu sei para onde você está olhando, e você tem um lugar do meu coração, e tá tudo certo. Do jeito que tá tudo certo. Tá tudo bem. Vamos tentar aprender com desse seu jeitinho. E o quanto as famílias têm aprendido. Porque essa questão do trabalho remoto, até para o professor, tem sido algo novo, né? Quanto mais um professor, gente. Professor é muito ativo, é muito no presencial. E aí você tem que lidar com essas questões de internet, de online, aula online, preparar, né, grupos para pais de alunos, para movimentar aí um site que gente, ó, sem falar, né, Clau, que muitos youtubers, eles fazem curso. Sim. As pessoas, para falarem, até da forma que nós estamos fazendo aqui, fazem curso de oratória, né? E eu acho que essa classe, assim, eu faço questão de falar que a educação é o segundo ponto que está na frente, como linha de frente nessa pandemia. Porque eles estão se reinventando com as ferramentas que ele tem, sem ter feito graduação nenhuma para isso. A graduação que eles têm é pedagógica, didática, que eles fizeram presencial, para dar aula presencial, e nesse momento eles estão se reinventando pelo e a única coisa que move mais esse professor é o amor. O amor pelo que ele faz. É o amor. Por isso eu quero, já que a gente entrou aí nessa questão desse amor todo, né, que o professor se movimenta, porque todo o movimento desse professor, desde aquele que tem habilidades com a internet, aquele que não tem, que está indo lá atrás, está tentando, está fazendo um vídeo, mesmo aqueles que eram mais tímidos, né, que tinham uma certa resistência no início, mas vai lá. Qual é o movimento que está por trás? É o amor. É o amor que a sua profissão, a essa missão linda que o professor tem, é uma missão de vida, né? E esse movimento chega na criança. Por isso eu quero fazer um cumprimento agora que na pedagogia sistêmica a gente faz, quer dizer sim, professor, do jeito que ele vem, com todos os medos, com todas as preocupações possíveis que a gente, né, muitas vezes atende um professor, seja lá com a hora que for da noite, do dia, e a gente percebe uma ansiedade muito grande, um desespero muitas vezes, de como eu posso alcançar o Joãozinho, o Pedro, que não conseguiu entrar na internet, que não tem acesso a essa internet. Quer dizer, é um fio muito invisível que a gente chama, a gente trabalha muito na escola com um fio invisível. Até quero mandar um abraço para minha professora Ellen, que foi ela que trouxe aí esse movimento lindo da pedagogia sistêmica. Então, é olhar para esse professor, primeiro com essa empatia que diz a BNCC, exercer essas habilidades que a gente deveria estar exercendo dentro da escola para trazer para esse aluno essas habilidades, mas é muito atual e principalmente necessário que primeiro nós que estamos aqui do outro lado, diretores, coordenador de escola, você que é aí um supervisor, um secretário, bom, enfim, eu acho que atinge a todos. Essas questões das relações humanas hoje é necessária. E o olhar e uma nova abordagem é essencial. Não dá mais para a gente voltar para a escola, né? E achar que vamos encontrar a mesma escola do início, de como era. Não, nós vamos encontrar crianças, famílias que precisaram muitas vezes, até de uma ajuda médica. Talvez a educação tenha que pensar em enquadrar aí um outro movimento, pensando nessa volta, nesse retorno, de como a gente lidar, né? Principalmente, eu trouxe e pontuei desde o início essa questão da preocupação com o Conselho Nacional de Educação, com
as três esferas, que é o professor, que é o que vai lidar com essas crianças no retorno, ele tem que estar bem, e aí tem que ter um olhar das secretarias de educação aí para a saúde emocional desse professor, o cuidado, como vamos cuidar desses professores. Então, assim, enquanto gestora hoje, eu gostaria muito que todos os gestores tivessem um olhar mais atento aos seus professores, né? Um movimento diferenciado, uma nova abordagem junto a esse professor. Uma abordagem de trazer a ele paz, segurança. Mesmo porque, né, Cláudia? Há um suporte necessário aí, né? Mesmo porque, desculpa interromper sua fala, mas eu acho que cabe dizer que quando a gente tem o nosso alvo, é o nosso aluno, que quando a educação, o foco é o nosso aluno, quem é a nossa. Eu vou falar a título geral de educação, tá? Quem é a nossa melhor ferramenta que vai estar atuando com o aluno? O gestor, o secretário de educação, o ministro de educação, todo mundo pode ter ótimas intenções. Se o professor não estiver preparado, se o professor não estiver acolhido, se o professor não estiver sendo olhado, sendo visto, sendo cuidado, os nossos alunos não vão conseguir ser atingidos. Hoje você está na direção, eu já estou na coordenação, mas não esquecendo, nós de fato somos professores e estamos nessa condição de gestores. Sim. E eu quero fazer um chamado, já que a gente está aqui, né, e isso pode ir longe, a todos os gestores aí mais altos, assessores, secretários, quem é que seja, vamos olhar para o nosso professor. Vamos nos preocupar, sim, com as atividades que estão chegando em casa, né? Mas para chegar em casa tem que passar pelo professor. E passar pelo professor, como é que esse professor está, né? Como é que a gente pode cuidar dele com os olhos do amor, da empatia, para que aí sim os nossos alunos serem atingidos. E vale falar, imagina como será a nossa educação daqui para frente. Né? Nós estamos passando por uma grande graduação, pós-graduação, mestrado, o que mais seja que for, sozinhos, sendo autodidatas dentro de casa. Porque o professor não vai conseguir ser mais o mesmo. Os nossos alunos, talvez agora a gente consiga, né? Porque nós fomos educados numa geração que era lá, né, de transmissor de conhecimento. Hoje nós não somos mais os transmissores, nós não transmitimos, nós mediamos, né? A informação está aí, está globalizada, está na internet, e nós somos os mediadores disso tudo. O ensino híbrido fala disso, né? A metodologia ativa fala muito disso, e aí agora a gente tem que capacitar esse professor, não é só na questão do saber, das metodologias ou da capacidade dele, mas cuidar do coração dele, do emocional dele, para que sim ele possa transmitir e que quando as aulas retornarem presenciais, a gente não encontre um monte de professores aí com depressão, com ansiedade, tomando medicamento, se afastando na sala de aula, não, porque é aí que a gente vai mais precisar da presença desse professor, para ele realmente se conectar novamente com seus alunos. Até porque, né, nós temos aí um grupo de professores que já estão no grupo de risco, então há uma outra preocupação até maior. Imagina a dificuldade desses professores, desse retorno, né, gradual aí, que nós nem fazemos ideia quando a educação ela tem que olhar agora, e não dá para fugir do olhar, viu, gente? A gente vai ter que olhar para essas questões. Eu acho que o que me moveu a trazer aí, abrir uma live, colocar a carinha aqui, porque não é fácil, e trazer essas questões, e a gente começar a conversar sobre, foi esse movimento de saber, meu Deus, e daqui para frente, né? Quais são os movimentos necessários para a gente conseguir, pelo menos, amenizar esse sofrimento todo, que quantos deles, né? Não só alunos, né? Eu tenho professores que a gente conhece que perderam seus familiares com a Covid. Então, assim, crianças que perderam ou um avô, né? Às vezes um parente aí. E quanta dor a gente vai ter que trabalhar, principalmente. O professor tem que estar bem, tem que estar inteiro para receber todo esse movimento dessas relações humanas que está aí bem presente. Então, eu fico muito agradecida de saber que o Conselho Nacional de Educação já tem essa preocupação, já estão pensando aí quais os movimentos que as secretarias deverão ter. Mas nós, enquanto gestores aí que estão na ponta mesmo, né? Porque as autoridades, eles
estão numa esfera mais alta, um pouco mais distante. Nós estamos na ponta. Então, No aqui chão eu da vi que escola. entraram coordenadores, estão conosco agora, né, que estão ali lidando diretamente com esse professor. Eu acredito que isso vai se estender aí por um bom tempo, essas questões aí da Covid, infelizmente, ainda estamos no escuro nessa questão. Mas o que eu quero pontuar aqui é essas 3 habilidades que já tem base legal, que está lá na BNCC, né, que são habilidades que a gente tem que adquirir para poder trazer para essa criança essa habilidade. Como é que a gente vai se movimentar agora, não depois? Depois a gente já tem que estar pronto lá. Agora, qual é o movimento dessas secretarias? Qual é o movimento do gestor da escola relacionado a essas mudanças necessárias dentro da escola? A gente tem que pensar como se darão essas mudanças, né, para atingir a criança, para chegar lá. E aí eu quero voltar aí uma questão, Eliane, para a gente conversar um pouquinho, que é essa questão, voltar na questão do julgamento, porque é muito difícil mesmo, muitas vezes, separar algumas questões. Então, essa questão do julgamento é muito presente, às vezes, dentro da escola. Muitas vezes eu vejo a dificuldade do professor de se distanciar desse julgamento também. Então, assim, para o professor, agora, minha fala, né? Não julgar essas famílias, né? São tantas famílias diferentes, com culturas diferentes, vivendo situações adversas. Não dá mais para a gente olhar, colocar todo mundo, englobar todo mundo num contexto só. A gente vai ter que olhar para essas crianças, para a família dessas crianças, acolhê-las. A família vai precisar que tenha um olhar diferenciado para ela. Quando eu, enquanto pedagoga sistêmica, eu sei que a criança não chega na escola só. Ela traz lá a força da sua mamãe, a força do seu papai. A gente já conversou até na escola com os pais dos alunos. Então, eu respeito a família do jeito que ela é. Eu não tento mudar a família. É respeitar e aceitar o destino daquela criança do jeito que é. Do jeito que se apresentou para ele, porque ele tem a força dos seus pais. Então, quando a gente entra nesse espaço de julgamento, a criança não precisa nem falar mal do pai dessa criança. Porém, não fez as tarefas que foram mandadas para casa. Vamos sair desse estado, né, de julgadores. Cada família tem uma realidade distinta. Cada família tem facilidade, outras uma dificuldade absurda para lidar com essa questão que é tão nova para a gente, para todos nós. Então, a live é para acalmar vocês. Calma, calma. Vamos devagar, mas tentando acertar para não trazer mais prejuízos emocionais para essas crianças, mais prejuízo para essas famílias. Nós temos mães que nos procuram desesperadas. Essa questão da aprendizagem, de fato, é da escola, é da educação. Então, as atividades devem ser, de fato, que a criança consiga fazer, para que o pai não se sinta na obrigação, muitas vezes, desesperado tentando ajudar aquela criança, aumenta a ansiedade, as relações dentro do lar. Então, veja, isso é muito sério, nós estamos entrando dentro dos lares, dentro da casa dessas pessoas. Então, primeira palavra que eu tenho que dizer aqui, e que eu tenho pensado muito, é respeito a essas famílias. A palavra, gente, na pandemia, não tem outra. Respeito. Respeito à história de cada criança, respeito à família de cada criança, para poder a gente acertar. Porque senão a gente só vai crescer aí no movimento que não vai dar em nada. E quando você fala isso, Clau, eu sinto vontade de dar exemplos, né? Para vocês entenderem com relação a respeito. E não é nem questão de condição social, tá? E eu vou além da condição social. Porque quando a gente fala condição social, tem famílias com bom, né? Digamos, bom poder aquisitivo aí, com 5 crianças dentro de casa. Né? Bom, existem. E aí cada um com seu celular, tendo aula, e uma mãe para dar conta daquilo tudo, porque ou o pai para dar conta daquilo tudo, nunca vai dar conta. A responsabilidade de mediar o aprendizado é do professor. Do pai é garantir o momento que ele tem de estudo. O pai vai lá, a obrigação do pai, garantir o momento de estudo. Olha, meu filho, agora é hora de você estudar, de planejar a rotina dele, principalmente nesse momento de pandemia. Olha, esse é o horário de você levantar, esse é o horário de você se alimentar e esse é o horário de você ir lá fazer os seus estudos.
Essa é a obrigação. A obrigação do professor é o de mediar. Mas como que o professor vai mediar nesse momento? Facilitando as atividades que estão chegando na mão deles. Facilitando os comandos para o próprio aluno compreender. Nossa, mas e aquele aluno que não é alfabetizado ainda? Facilitando a leitura para esse pai poder dizer assim, olha, é só você colocar o número que você já sabe. Olha, é só você desenhar aquilo que você já sabe. Olha, é só você já brincar daquilo que você já sabe. Não é colocar no pai a responsabilidade de ensinar, né? É tirar essa responsabilidade. Nós temos voltando a um curso, uma professora relatando que ela não achava essa criança em lugar nenhum, ela não ia buscar atividade, ela não dava sinal de vida no meio dessa pandemia, que não sabe onde está ninguém, e ela chegou na casa desse aluno, as roupas todas pelo chão, não era questão de desorganização da família, era questão que a família não tinha como se organizar porque não tinha nada. Se não tinha nenhum guarda-roupa, nenhum armário, nenhum nada para colocar suas roupas, nenhum, né, as condições precárias dentro de casa, ele vai estar pensando em atividade que o professor mandou? Ele não vai estar pensando nisso. Ele vai estar se olhando em se alimentar. E a nossa realidade é essa, gente. O Brasil é isso. Tantos com tantos e tantos com tão pouco, né? Então a gente vai ter que saber lidar também, e não é trazer mais preocupação para vocês. É dizendo assim, calma, vai com calma com essas atividades, né? Traga as atividades que as crianças dão conta de fazer, que faz parte do cotidiano delas. A nossa secretaria, não vou dizer, né, mas muitos já conhecem, ela fez um apanhado de conteúdos e muitos desses conteúdos está dizendo isso. Dentro de casa você já tem isso, o que você faz com isso? Né? E mediante essas ferramentas, tantas coisas que a gente tem na mão, a internet, então vamos com calma. Vamos com paz, vamos com o olhar do amor, vamos nos colocar no lugar sem julgar. Porque muitas vezes eu me coloco, tá, como julgadora, que nós estamos na condição humana ainda, impossível a gente nos julgar, né, às vezes a todo momento. Então eu falo assim, poxa vida, entregou no Face? Ah, mas olhar a fofoca do Facebook, do Instagram, saber o que aconteceu da vida do outro, sabe. Mas fazer atividade não sabe? Ei, eu já estou julgando. Quando eu tiro o olhar do julgamento, eu dou o olhar para o aprendizado. Quando eu tiro o meu olhar de julgar o outro, eu dou lugar para me dar conta de fazer como então que vai chegar esse aprendizado lá. Né, Cláudia? Quando a gente tira o julgamento, a gente dá lugar para um monte de coisa. Porque se falar em questão de julgamento, nós aqui nesse exato momento, nós podemos estar sendo julgadas. E aí... Tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. É bem desafiadora para todos nós, né? Os professores, as famílias, as crianças têm sido a nossa maior preocupação no sentido de estarem bem. Como eu posso contribuir com esse professor? Como eu posso contribuir? Eu, por exemplo, uma gestora. Qual o movimento que eu tenho que fazer? Você que é coordenador, qual o movimento que deve ser feito? Né? Carregado de muito respeito, de muito cuidado, porque nós estamos passando aí por um momento dificílimo para todos nós. Né? É geral, mas a escola foi atingida surpreendentemente, né? Nós estamos sem os alunos lá, a escola está vazia. Sim. E invadimos as casas dos pais, né? Estamos aí no movimento contrário, né? As crianças saíam de casa e iam para a escola, agora a escola sai de lá e vai até o lar dessas crianças. É um movimento contrário. Então, é tudo novo, né? Saímos da zona de conforto. Verdade, verdade. Nos movimentamos para algo maior, algo diferente. O que é diferente leva-nos e nos impulsiona a buscar referenciais, buscar outros recursos. Falando em recursos, eu vou deixar uma palhinha aqui já. Gente, na ferramenta aí da pedagogia sistêmica, tem vários recursos simples, tá? Para lidar com questões essas questões até da aprendizagem das crianças. Né? É uma contribuição muito bacana. Então, assim, você que é professor, gestor, que não conhece,
essas ferramentas, eu te dou uma dica, vai atrás e busca saber, porque ela vai ser uma contribuição gigantesca na sua vida. Então, fica aí a dica. Fica a dica, porque é fantástico, é um novo olhar, é uma nova abordagem, é olhar para a criança com uma abordagem diferenciada, né? Traz ferramentas, não é algo que nos deixa tateando, é algo que nos centra para o que tem que fazer, nos traz para o principal, né? Que são essas relações humanas. E a partir delas, a criança consegue aprender. A partir desse movimento voltado para respeito a essas relações humanas, colocar de fato no seu devido lugar o que está fora do lugar, faz com que a gente consiga ter segurança para trabalhar, essa segurança virá para o professor e se sentirá bem mais confortável nesse movimento, porque é um movimento lindo, é um movimento do amor, como a gente sempre fala, né? Nunca do julgamento, a gente sai do lugar do juiz e entra no lugar do amor. E os olhos do amor, ele consegue perceber qual o pano de fundo que está ali por trás daquele comportamento daquela criança. Então, aí seria um tema aí para uma outra live. Falar sobre pedagogia sistêmica, assim, brilha meus olhos. Porque é um movimento que eu já estou fazendo, porque eu quero muito que isso atinja a todos. A muitos, mas não são poucos. Eu quero que atinja a muitos professores. Porque é um momento necessário. São ferramentas extremamente simples, que é o principal. Né? Não é nada lá, né? É simples. Se eu puder contribuir, Cláudia. Ajuda, né? Simples assusta. Se eu puder contribuir na sua fala, eu digo que quando você vai para a pedagogia sistêmica, você estuda um pouquinho da pedagogia sistêmica, você cuida de si, você cuida do seu coração, né? O professor está cuidando dele primeiro. Então, passa a ser uma ferramenta de autocura e vai para fora. Vem de dentro para fora. Não vem do livro para o aluno. Vem do coração do professor para fora. É um movimento de autocura e que cura, né? É um movimento de autocura que cura. É um movimento que sai do julgamento, que a gente passa a nos colocar no nosso lugar, né? O professor no lugar do professor, o pai no lugar do pai, o aluno no lugar do aluno. Realmente, Cláudia, é uma fala que a gente se estenderia aí por um longo tempo, né? Um outro tema muito interessante que dá para a gente, lá na frente, a gente pensar de trazer aí como contribuição para as pessoas. Né? Aqui as pessoas, algumas interagiram aqui, achei bem interessante, sobre esse movimento do amor, né? Uma nova escola, é isso mesmo, uma nova escola. Então, gente, sem educação não há cidadão, com certeza é o princípio de tudo, viu, Wagner? É o princípio de tudo. E tá aí, ó, saudade dos pequenos, dá saudade mesmo. A gente morre. A gente, por exemplo, nós que estamos trabalho remoto, mas estamos na escola, não estamos tão distantes quanto os professores, nós que estamos na gestão, estamos mais presentes lá na escola. A escola vazia é um vazio gigantesco no coração da gente, porque a escola sem as crianças sei lá, assusta, é assustador. Né, Eliane? A gente tem visto aí, quando chega uma criança, às vezes o pai leva para pegar atividade. A gente não sabe se assusta ou se agarra, né? E não pode agarrar, né? Olha só, e a gente tem passado por momentos que aí o pai chega com o aluno vai sozinho buscar atividade, aí você sai lágrima dos olhos porque você quer abraçar, os braços da criança se abrem, gente, e você se encolhe, porque você não pode tocar. E aí você pensa na volta como é que vai ser. Por isso o olhar do professor tem que ser com muito carinho. A Cláudia contribuiu aqui, Cláudia, com a relação que a gente sai da zona do conforto e que é um momento que a gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo juntos, é isso. Eu acho que a maior contribuição é a troca, né? A troca daquilo que está dando certo. Se os professores puderem trocar entre si, que bacana, olha, isso está dando certo. Porque não é mais... Acabou, gente, nós estamos no mesmo nível, né? Aprendendo junto, não tem mais quem saiba mais, quem saiba menos, tem aqueles que está acertando, né, que está dando conta e pode contribuir, né, não tem mais, eu fiz isso, eu tô na frente, não tem, não tô na frente, eu tenho que estar alinhados, trazendo juntos, né, o que eu puder contribuir para o outro, é isso que a gente está tentando fazer aqui, talvez, né,
Talvez a gente começou essa conversa quando você me chamou, eu falei misericórdia, né? Vamos sem intenção, né? E aí quando a gente vai sem intenção, e é isso que a gente tem que fazer o Sem nosso intenção. melhor. É no movimento do amor, é no movimento da contribuição. Assim, eu espero mesmo que de alguma forma tenha trazido e amenizado aí alguns, né, esse sentimento de ansiedade absurda que está nos professores. Eu vejo o movimento de alguns professores, os que estão mais próximos da gente, já está voltado para acalmar um pouquinho também essa ansiedade das famílias. E assim, eu acho que juntos, né? Como diz o cumprimento aqui do Zulus, né? Toda a minha intenção está com você. Vejo você e me permito descobrir suas necessidades. Vejo seus medos, aprofundo nos seus erros e aceito-os. É isso aí, né? Eu aceito você pelo que você é. E você faz parte de mim. Então, esse finalzinho desse cumprimento que diz que nós estamos, de fato, todos conectados, não dá para desconectar, é uma conexão a nível muito mais profundos, né? Muito mais profundo se a gente for conversar mais sobre essas questões. É uma conexão. Agora estamos, de fato, muito conectados com as famílias, não só é direto com a criança. A conexão com a família parece que se estreitou a esses laços, né? E cabe a nós abraçar esse movimento lindo da escola e da família. Escola e da família, todos juntos. Nós temos um quadro lá na nossa escola, eu queria que você lembra o que diz lá, o banner que a gente colocou lá? Todos fazem parte, né? Você decora bem, todos fazem parte aqui, todos têm um lugar. Todos têm um lugar. De fato, agora a gente pode dizer isso. Né? Porque era muito distante ainda esse movimento das famílias até a escola, por N questões que nós não vamos entrar de fato aí no julgamento, mas agora não. Agora, de fato, tem que se dar as mãos o professor, a escola e as famílias. Parece que não, viu, professor? Mas nós já estamos de mãos dadas. E faz um tempinho desde que começou tudo isso. A gente vê aí as mães pedindo ajuda, as famílias pedindo aos professores quais os recursos utilizar em casa, me dá uma dica como agir, como facilitar nessa aprendizagem, quando nem é. Na verdade, é a obrigação dos pais, né? A obrigação dos pais é garantir, como você bem disse, garantir aí que essa criança tenha acesso à educação, tenha acesso aí a essa aprendizagem. Mas as mãos já estão entrelaçadas. Então, agora a gente tem que permanecer nesse movimento lindo, que é de trazer as famílias e juntos, de mãos dadas, a gente passar por tudo isso, superar todos esses desafios. Eu acho que a gente já superou muita coisa. Acho que hoje, 2 meses nós estamos de pandemia? 2 meses e pouquinho, 2 meses bastante, parece pouco, mas é absurdamente gigante esse tempo para todos nós. E aí eu fico pensando, meu Deus, estamos um pouco mais acostumados aos desafios. Aquela ansiedade do início, parece, eu já vejo professores mais centrados. Eu tenho aqui no meu Instagram muitos professores, até de outros estados. Eu tenho professores de vários estados e o movimento deles é a coisa mais linda. Os vídeos, os relatos, aí mete a cara na internet para matar um pouquinho da saudade das crianças. Gente, que movimento lindo é esse? Universal. Né? A Covid trouxe tanto sofrimento, tanta dor para tantas famílias, para todos nós, tantos prejuízos, né? Direcionado aí à aprendizagem. Há uma preocupação muito grande em relação às crianças no processo de alfabetização. Essa preocupação é muito grande mesmo, porque as crianças que estão nesse processo de alfabetização precisam, de fato, da mediação do professor. Precisa desse contato com o professor. E mediar isso ao longo, né, à distância, através do trabalho remoto, tem sido desafiador demais, tem sido gigantescamente, absurdamente desafiador para todos nós. Então, professor, calma. Vamos fazer o que a gente dá conta. E um detalhe, vai dar conta, porque todo mundo dá conta do seu destino, né? Todo mundo dá conta do seu destino. É fato, né? E aí, se a gente parar para pensar,
Eu já passei por tanta coisa, a Cláudia passou por tanta coisa, você que está assistindo aí passou por tanta coisa, você que vai assistir está passando por tanta coisa, mas você já está aí, né? Está dando conta do seu destino. Eles também vão dar. Eu quero falar só um pouquinho que a resiliência, nós precisamos ser resilientes nesse momento. Porque nós estávamos no movimento e conversando, num bate-papo gostoso, que movimento que a gente pode fazer para acolher esse professor, para fazer esse professor, né, para trazer, daqui a pouco os nossos alunos estão chegando em casa, em casa, né, na escola, e tudo vai estar acontecendo, nosso professor tem que estar preparado. Aí, de repente, eu ligo a televisão, aí apareceu um número aí, grandioso. Só quero falar do positivo, mas a gente tem que estar com o pé no chão. Não é um momento que vai falar, muita gente fala assim, Liliane, não dá para ficar romantizando isso, né? Não dá para romantizar esse momento que nós estamos vivendo. Não, não dá para romantizar, mas dá para colocar o pé no chão e nos prepararmos para algo maior que está vindo aí, que vai ser a realidade dessas crianças chegando na nossa, né, nas nossas mãos, né, que estão esperando um olhar. Você ter tido a fala aí, sabiamente aí, do romantizar. Eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre isso, gente. Romantizar está muito distante de um romance, isso aqui que a gente está falando. Pelo contrário, eu quero trazer para você, professor, gestor, se eu puder contribuir num movimento ao contrário, que é o movimento de parar mesmo do romantismo, de achar que a criança em casa vai dar conta daquela atividade, porque tem que dar conta. É esse o romantismo, é o contrário, tá? Eu estou dizendo para você que há uma dificuldade lá, que há absurdamente, mexeu com todas as famílias, mexeu com os professores, todo mundo está mexido, e que existem ferramentas. Eu quero trazer ferramentas. Existem ferramentas na pedagogia sistêmica que facilitam esse processo, que ameniza essa dificuldade, né? E traz mais... Primeiro, a gente vai aprender que o professor vai usar ferramentas, porque a postura sistêmica, seria um momento para outra live, a postura sistêmica, ela traz para o professor muitos benefícios. Evita muito mesmo. Muitos professores que saem aí de licença por estresse, por depressão, é porque esse professor, segundo a pedagogia sistêmica, ele está fora do lugar dele. Ele está carregando um fardo e está num movimento aí que não é o dele. O movimento do professor é de ensinar, o movimento do professor é de trazer aprendizagem à criança, não é de somente cuidar. Faz parte o cuidar, mas não é essa a nossa função. A nossa função é de educadores, é de facilitar a aprendizagem. Então, a pedagogia sistêmica ensina e traz ferramentas para colocar esse professor no seu lugar, que é o lugar de professor. Quando a gente entra no movimento, muitos professores estão adoecendo porque estão fora do seu lugar, do lugar de professor, e querem ser mãe daquela criança, mãe daquele aluno. Querem substituir os pais. Quando é um movimento que não vai dar certo, vai dar errado. Vai dar ruim. A pedagogia sistêmica, nós aprendemos que a força vem da onde? Pode falar, Ali. A força vem do pai e da mãe, né? A força vem do pai e da mãe. E às vezes, eu só queria fazer uma contribuição, dizer que o professor não tem culpa de nada. O professor não é culpado se o aluno passa por situações ruins dentro de casa. O professor não é culpado se o aluno não tem uma situação financeira bacana, que ele não possa utilizar o celular agora. Professor, vocês não têm culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. Nem os pais, nem a família tem culpa de nada, porque está tudo no lugar que tem que estar. Está tudo certo, é dessa maneira que tem que seguir. É só sair do romantismo, vir para a realidade, utilizar as ferramentas que você já tem, com os pés no chão, falar, eu preciso estar bem, eu preciso de me munir de boas ferramentas, que a pedagogia sistêmica tem muita coisa boa, me munir de boas ferramentas para eu ir lá e atuar. É trazer para sair do romantismo e trazer a realidade. Eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, eu preciso saber como que eu vou agir enquanto professor. Enquanto professor.
Não enquanto pai, mãe, nada. Assistente social pode ajudar o pai e a mãe. Professor pode ajudar a facilitar o aprendizado, bem como a Cláudia falou. É isso. É isso. Alguém sabe se alguém tem alguma dúvida, colocou alguma pergunta? Eu acho que o Alan, ele falou, né, que ele acha que está longe da gente voltar para as aulas. Pode ser. A gente não consegue medir esse tempo mais nada. A gente entrou naquele movimento que a gente realmente não sabe de nada, né? Que saiu do nosso controle, como acho que a Cláudia colocou isso. Saiu do nosso controle, saiu daquilo que a gente podia planejar para amanhã. O que a gente pode planejar para amanhã é uma atividade bacana, eu como conversar com esse pai, eu como conversar com esse professor, como que eu posso preparar, é isso que eu consigo planejar. E consigo planejar como é que eu vou me preparar para a volta, porque o professor tem que estar inteiro. Então, gente, quem está nos ouvindo aí, tragam boas ferramentas para o professor, cuidem dos professores, porque cuidando dos professores, o que colocar na mão deles vai fluir de uma maneira linda e da maneira que vocês querem que fluam. Mas desde que os professores estejam bem cuidados, bem acolhidos, se sentindo fortes e capazes. E quem que faz isso com o professor? Não é o pai e a mãe do aluno, são os gestores. Os gestores têm a capacidade de dizer assim, e gente, eu não tô falando que eu e a Cláudia é melhor que ninguém, não, porque a gente tá aprendendo um monte de coisa aí. Eu estou falando que todos os gestores do mundo inteiro são capazes de dar ferramentas, de mostrar ferramentas para o professor, porque eles são capazes. O professor está sendo capaz de tanta coisa, gente. Quantos professores aí que falaram assim, nunca que eu vou fazer um vídeo e botar minha carinha aí? E está fazendo, com todo o amor do mundo. Quantos professores falaram assim, eu não vou criar um grupo de WhatsApp? Quanto o professor já não está atendendo individualmente o aluno pelo WhatsApp? Quanto o professor não está recebendo mensagem assim? Professor, eu preciso de você. Isso corta o coração, rasga a alma do professor. E o professor está indo lá, calma que eu vou te atender individualmente. Professores que falaram que não iam fazer, estão se reinventando, mas não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Né? E porque eles não estão se sentindo sozinhos. E eu acho que essas ferramentas, eu já tinha esse olhar do amor, mas eu não sabia direcionar tão bem quanto a pedagogia sistêmica vem me trazendo ferramentas. Então, Cláudia, se você me permite esse espacinho, eu quero honrar, eu quero agradecer profundamente minha professora Ellen, que nos trouxe essa ferramenta. Agradecer você, Cláudia, por ter me despertado para esse querer do aprendizado. Quero honrar meu professor de primeira infância, os professores que acreditaram que um dia eu poderia me tornar professora, porque foi isso que me trouxe até aqui. E você, né, que foi empurrou, vamos lá para a live, porque a gente vai dar conta, porque a gente vai falar de coisas que nós já fazemos. E coisas que nós fazemos com amor, né? Porque a gente ama. Sim. Pensa quanto a gente ama. Eu quero fazer um movimento agora, que fui impulsionada quando você aí homenageou seus professores de infância. Eu quero homenagear a pessoa que mais me direcionou, e eu relutei no início, que mais direcionou meu olhar para a educação foi minha mãezinha. Mãe, obrigada, porque na época eu não sabia, não compreendia. Hoje eu sei que o teu movimento todo de amor era para isso, para que eu chegasse aqui hoje, né? Até me emocionei. E pudesse honrar minha mãe. É isso. É isso. Você honra a sua mãe que está aí, e eu honro a minha mãe que está aqui, ó, dentro de mim, guardadinha com todos os ensinamentos que ela também me colocou na educação. Honro meu pai, que foi a força e o brilho do trabalho. Vai lá, tem que levantar cedo, tem que trabalhar todo dia, não pode faltar. Tá doente, vai assim mesmo, que o remédio cura. E é a força do meu pai e da minha mãe que traz aqui, ó, eu nesse momento, querendo estudar e buscar cada vez mais, né? E é isso, a pedagogia sistêmica, ela diz isso. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Se eles não estão perto, não tá tudo bem. Tem um fio invisível que conecta o seu coração com ele, aonde é que ele esteja, ele sempre vai estar aqui dentro de você. Professor, gestor, seja lá quem está escutando a gente nesse momento. É isso. Quando vocês se sentirem enfraquecidos, quando vocês falarem assim, não dou conta, vou cair ali no meu colchão, vou dormir o dia inteiro, para. Respira o amor do seu pai, da sua mãe, que tá tudo certo. Eu trago comigo algumas coisinhas que faz aqui minha mãezinha, tá aqui, algumas coisinhas para me fortalecer.
para mim olhar para ele e falar, calma, minha mãe e meu pai estão aqui. E junto deles vem o meu professor de primeira infância. Duvido quem que não lembre dele, duvido quem que não lembre do professor de magistério, duvido quem não lembre do professor de faculdade, de um colega de faculdade. Porque foi lá na escola que eu aprendi a ser quem eu sou hoje. E é isso, gente, os nossos alunos são assim. É lá na escola que eles se criam, as pessoas que eles se tornarão um dia, com bons exemplos, né? Com professores com carisma, com professores persistentes, resilientes, que acreditam, que olham para ele, que veem de fato ele. Foi através de um olhar assim, sem nem eu saber esse nome de sistêmico, de pedagogia sistêmica, de constelação familiar, foi um olhar assim que me levantou, que me ergueu. Todos são capazes disso. Todos somos capazes de ensinar com o olhar do amor, não é isso? É um movimento lindo. O movimento do amor, acho que ele é o único hoje que pode aí trazer para a gente algum alívio. Né? E Quando a falar em gente diz, honrar, o olhar do amor, mas o olhar do amor que eu falo é com ferramentas sólidas, viu, gente? Por isso que eu falo muito da pedagogia sistêmica, que nos traz ferramentas sólidas, né? Só ficar romantizando, como diz aí o povo. É ferramentas sólidas para o dia a dia, lá para o chão da escola, tá? Aí fica aí esse sentimento agora de tanto respeito à escola, às famílias, e me impulsiona mais ainda a ser essa contribuição para os professores, para os funcionários. Eu tenho aqui alguns que são funcionários da escola, que movimento lindo de respeito às famílias, assim. Então, só de saber que estamos conectados, né? O que afeta um, afeta todos nós. Ninguém aqui está desligado, desconectado, estamos todos, de fato, conectados, né? Principalmente essas questões das relações humanas. Então, que a gente possa olhar para isso, vamos olhar, vamos fugir do que está ali, não, vamos olhar e buscar ferramentas. É olhar, a pedagogia diz, olha e diz, o que eu faço com isso? Espera aí, isso aqui está aqui diante de mim, o que eu faço com isso? Então, nós estamos aí encerrando a nossa live, falta aí 25 segundos, então muitíssimo obrigada para quem esteve conosco até agora. Eliane, obrigada, te agradeço. Eu que agradeço. Agradeço, tem um povo lá da minha terra que estudou comigo, tá aqui. Beijo no coração. Que lindo! Gente, bem-vindo! Que venham próximas, hein, Clau? Que venham próximas. Venham próximas.